No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Após pressão da militância ideológica, presidente Jair Bolsonaro anuncia desistência da compra de vacinas contra a Covid-19 produzidas por laboratório chinês. Em meio à polêmica, ministro Eduardo Pazuello tenta minimizar e diz que o governo federal desistiria de adquirir apenas 6 milhões de doses da Coronavac. Senado aprova a indicação de Bolsonaro e Cássio Marques será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 22 de outubro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A falta de responsabilidade da gestão de Jair Bolsonaro há tempo já ultrapassou o nível da desumanidade, mas o presidente da República demonstrou que sempre é capaz de se superar. Me refiro ao anúncio do Ministério da Saúde, através do secretário executivo Elcio Franco, de que não há interesse de compra por parte do governo federal da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. A declaração surge um dia depois de o ministro general Eduardo Pazuello dizer ao lado do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que a União vai adquirir 46 milhões de doses da Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan. Bolsonaro teria ficado irritado ao ver o seu ministro anunciando a medida ao lado do desafeto político. Na manhã de ontem, o presidente publicou nas redes sociais a afirmação de que o Brasil não vai comprar, abre aspas, a vacina da China, fecha aspas. A frase foi escrita em resposta a uma seguidora do ex-capitão do Exército que chamou Pazuello de traíra, observando que o ministro estaria atuando como cabo eleitoral de Dória. Mais cedo, o presidente desautorizou o titular da Saúde em mensagem enviada aos demais ministros do governo. Os desentendimentos entre Bolsonaro e João Dória já vêm desde o ano passado, quando o governador de São Paulo demonstrou interesse em disputar a presidência em 2022, mas se intensificaram após o início da pandemia no Brasil, por volta ali do mês de março. O político do PSDB tem atacado com veemência a maneira com que o chefe do Executivo Federal tem lidado com a doença. Desta vez, há o componente ideológico neste debate, já que a Coronavac está sendo desenvolvida por um laboratório da China, país que o ex-capitão e seus ministros não cansam de criticar. A grande questão é que uma desavença de caráter político e ideológico não pode se colocar acima da saúde do povo brasileiro. A Covid-19 já matou mais de 150 mil pessoas no Brasil e os números não param de crescer. Desde o início da pandemia, Bolsonaro já demitiu 2 ministros e recorreu a um militar para tentar colocar em prática suas teses anti-ciência. O liberal, com o mínimo de responsabilidade do Mandetta, não serviu. Tampouco o mercador da saúde Nelson Teich. Se o general alinhado ao presidente também for dispensado, restarão talvez os filhos de Bolsonaro, o Carluxo e o Bananinha. A tragédia do Brasil só se amplia e o presidente da República vai acumulando crimes de responsabilidade.
Se o Supremo Tribunal Federal não atuar de maneira firme para garantir o acesso dos brasileiros à vacina chinesa, talvez a que esteja mais avançada nas testagens quanto à sua eficácia contra o novo coronavírus, ficará mais do que provado que o nosso judiciário é conivente no projeto genocida de Jair Bolsonaro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor aposentado do Colégio Pedro II, Alexandre Sames. Alexandre Sames, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. E estou muito satisfeito de poder estar colaborando aqui com as reflexões que diariamente são colocadas e todas elas de grande pertinência. Tá? Portanto, para nós, ter esse espaço é um momento valioso e que acumula no esforço de superação de barreiras que, se não forem enfrentadas coletivamente, jamais nós conseguiremos transpô-las. Eu quero te agradecer, Alexandre, por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Alexandre, nós temos visto nos últimos tempos essa tragédia anunciada que é o governo de Jair Bolsonaro em todos os setores da nossa sociedade, acabando com as garantias sociais da nossa população pobre, liquidando as estatais, destruindo nossos biomas, negando uma pandemia. Isso sem falar no caráter autoritário e criminoso do presidente e de sua família, envolvidos em uma série de episódios polêmicos. Eu gostaria de ouvir primeiro, Alexandre, a sua análise para a gestão do ex-capitão do Exército até aqui. Bom, como caracterizar o governo Bolsonaro, antes de mais nada, né? Existem várias tentativas de caracterização desse governo, todas elas eu vejo com algum sucesso, mas também com limites, com lacunas. Porque, na verdade, esse governo ele tem novidades em relação à nossa experiência histórica recente. Não apenas recente, aquela também mais recuada no tempo. Há quem diga que o governo ele é um governo de direita ou extrema-direita com características populistas. Outros dizem que é um governo filofascista ou neofascista. E ainda há quem diga que é um governo que ainda está buscando da sua própria fisionomia, mas que reúne uma série de compromissos
da agenda conservadora. E eu incluiria, né, esse termo conservador, eu incluiria principalmente da agenda neoliberal. Portanto, por ser uma coisa com alguma novidade, nós ainda temos uma certa dificuldade para caracterizá-lo, mas eu diria que nós precisamos, com uma certa urgência, entender os aspectos mais salientes desse governo, até para que nós possamos esboçar algum tipo de reação consistente a ele. Mas, antes de mais nada, eu acho que é importante também dizer como esse governo, como você mesmo disse, Anderson, muito bem, como essa tragédia anunciada, ela se efetivou. É preciso dizer, antes de mais nada, que o governo Bolsonaro não é mais do que um sintoma de um grande patógeno que eu chamaria de democracia representativa burguesa. Usando os termos, né, da biologia, muito apropriados para o momento de pandemia, esse patógeno, democracia representativa burguesa, que é o grande responsável pelo resultado das eleições de 2018. A chamada farsa eleitoral para o setor libertário, que não se cansou de denunciar não apenas os perigos, né, da eleição de um governo com a fisionomia do governo Bolsonaro, mas todas as armadilhas que estão contidas nesse sistema representativo burguês, onde as classes dominantes, os setores mais conservadores, né, os chamados privilegiados, têm uma interferência que não é pequena, sabemos muito bem disso. E esse patógeno ele é de matriz capitalista, né? Nós temos que, de fato, dar o nome àquilo que nos afeta como um efeito permanente, que é o sistema capitalista. Mas não adianta apenas diagnosticar, não adianta apenas identificar. Nós precisamos também de construir alternativas, e aí elas serão sempre, invariavelmente, coletivas, para um enfrentamento. Em 2018, nós podemos dizer que o Brasil se dividiu em dois grandes blocos, que eu chamaria, para não entrar em detalhes, por conta até do tempo, um bloco de ressentidos de um lado e indignados do outro. Esses ressentidos, muitos frustrados, inclusive com uma expectativa que tinham dos governos anteriores, desse bloco, desse conjunto PT, passaram para o campo dos ressentidos. Eu mesmo tenho muitos exemplos, pessoas muito próximas, que eram sindicalistas, que eram inclusive filiadas ao PT, e que apostaram na candidatura Bolsonaro por entenderem que essa candidatura representava um novo. Por mais desfocada que seja essa análise e distorcida que seja essa lógica, isso existiu, e nós não podemos negar isso. O outro bloco de indignados tentou conter essa avalanche da insensatez, dessa marcha da insensatez, que eu chamaria de indignados, porque exatamente previa aquilo que você colocou como tragédia anunciada, muito bem colocado, por sinal. Então, esses elementos não podem, eles não podem ser dissociados da nossa análise. Essa característica autoritária do governo, Alexandre, bate de frente com a retórica anarquista que você defende. Aliás, você lançou um livro a respeito do tema no ano passado, o Clevelândia, Anarquismo, Sindicalismo e Repressão Política no Brasil. Nós chegamos até a conversar a respeito dele aqui no programa. Como é que um anarquista lida com um discurso como esse do bolsonarismo, Alexandre, onde o Estado policial está presente a todo momento? Bom, acho que a pergunta é mais do que conveniente, pertinente, eu digo até que é quase que um presente. Bom, a questão da luta contra o autoritarismo, ela se coloca muito antes até mesmo do aparecimento como tradição do campo socialista do anarquismo. Essa luta contra o autoritarismo, ela tem história que remete à antiguidade clássica, inclusive. No Brasil, os registros começam já, né, na Carta de Pero Vaz de Caminha, que alguns dizem que é o nosso atestado de nascimento, né?
certidão de nascimento do Brasil, é o grande documento, é o primeiro grande documento. Ali já se percebe claramente o autoritarismo. Existem elementos que são objetivos na carta e também subjetivos que me permitem afirmar isso. Então, isso é um dado da realidade. O anarquismo, ele, na verdade, é um pensamento social, é uma ideologia que nasce exatamente para combater os autoritarismos em ambos os campos, da direita e também da esquerda. Porque temos que fazer essa autocrítica. Existem aspectos no pensamento de esquerda que são profundamente autoritários. Obviamente que existem também princípios éticos que podem, em determinadas circunstâncias, moderar essa tradição autoritária, que eu diria que vem desde o jacobinismo, né, para não recuar mais. Existem ferramentas ou aspectos éticos que moderam isso, mas não impossibilitam, não impedem. As experiências que nós tivemos no século XX, ainda no século XXI, confirmam essa minha afirmação. Então, é o primeiro aspecto. Então, lutar contra o autoritarismo, e nesse caso um autoritarismo de direita, em se pensando que a direita é uma associação de interesses de uma classe que transcende as fronteiras nacionais, não é? Mas que também tem, às vezes, interesses divergentes e até compete entre si. Quer dizer, a luta contra esse bloco é uma luta que, como eu disse anteriormente, precisa, sim, de pactuação de estratégias. Então, por exemplo, não é? Quando a gente está lidando com um governo como o Bolsonaro, que não tem nenhum tipo de verniz moral para dizer o que diz, para fazer ameaças, obviamente que isso deveria facilitar a criação de campos de resistência, né, que nós podemos reeditar, inclusive, experiências históricas como as frentes antifascistas, e não conseguimos fazer isso, e não é uma debilidade exclusiva, nesse momento, do campo anarquista, eu acho que é da esquerda como um todo e dos setores progressistas, né, como um todo, que às vezes se perdem, inclusive, em especulações sobre categorias sociológicas, quando, na verdade, a urgência dos fatos é muito maior. E ela não cabe, né, nesses exercícios intelectuais que a esquerda parece que se deleita em fazer em momentos como esse, que são momentos de extrema gravidade. E é óbvio, como o anarquismo ele tem esse pressuposto anti-autoritário, para os anarquistas é tanto mais urgente esse combate. Mas é um combate que exige das forças, né, em processo de aglutinação, que elas entendam que erros foram cometidos anteriormente. E é preciso assumir esses erros, porque não há superação sem assumir esses erros, porque senão entramos num processo de infantilização e de idealização da realidade, o que é muito perigoso. Imagina você traçar uma estratégia coletiva sem levar em conta todos os acúmulos anteriores que são fundamentais para dar um grande salto. Isso é muito perigoso. E a esquerda, no geral, ela se recusa, eu acho que é um traço infantil da esquerda, né? Uma imaturidade da esquerda, ela se recusa a fazer essa autocrítica necessária e profunda. E mais que tudo, ela prefere investir novamente em projetos no campo da democracia representativa burguesa que não levam aos resultados que ela, a esquerda, diz defender. Então, isso é um grande problema. Eu acho que existe uma idiosincrasia que, a meu ver, é muito evidente e que os anarquistas, não apenas os anarquistas, mas principalmente os anarquistas, têm denunciado ao longo do tempo. E de que forma o anarquismo pode combater essa espécie de repressão e intimidação que é imposta pelo presidente da República e seus apoiadores desde o início do mandato? Você enxerga no anarquismo uma saída para o bolsonarismo? Eu acho que é pergunta também mais do que pertinente.
e instigadora, eu diria, né, que a única forma de enfrentar todo e qualquer regime autoritário não está propriamente na eficácia, na eficiência de qualquer que seja a ideologia. As ideologias, elas servem, mais que tudo, para organizar ideias, para produzir estratégias, para reivindicar uma linhagem que tem que ser, ao mesmo tempo, política e também social. Ou seja, o DNA do anarquismo, se nós pudéssemos fazer uma genealogia, já desde o século XIX, o DNA do anarquismo é um DNA popular, operário, camponês. Então, socialmente, o anarquismo, ele nasce entre as camadas da sociedade oprimidas. Existem os teóricos do século XIX, alguns gostavam mais de chamar de povo, né? Outros mais de proletariado, mas ainda assim todos eles queriam dizer a mesma coisa, ou seja, o compromisso do anarquismo é com os explorados, é com os espoliados. Isso fica muito claro. Então, qualquer que seja a luta contra esse e outro regime autoritário, ela tem que começar com pactuações com os grupos de fato oprimidos, com a periferia, com os quilombos, com as favelas. E essa pactuação, ela tem que ser uma pactuação propositiva. Ela não pode cair no nível do assistencialismo, como aconteceu nos governos anteriores. Ela tem que ser, né, propositiva, tem que ser permanente e emancipadora. E aí recuperando o debate de Paulo Freire sobre educação, que é uma educação politizada. Então, se o anarquismo ele não se acompliciar dos setores populares, que estão permanentemente em estado de rebelião, maior ou menor a evidência dessa rebelião, mas em permanente estado de rebelião. Se não houver essa aproximação, a palavra, o discurso, o proselitismo por ele próprio não transforma absolutamente nada. Ele pode, no máximo, inspirar alguém. Então, se o anarquismo ele vai ter algum papel, e aí consistente, na luta contra esse regime autoritário que aí está, que aí se apresenta, e que é fruto daquilo que eu já havia falado anteriormente, se o anarquismo ele vai ter, de fato, algum papel, a resposta está na capacidade que os anarquistas e o próprio anarquismo como movimento tiver de construir essas relações consistentes com o campo popular. E eu estou muito à vontade para dizer isso porque eu venho de uma tradição sindicalista. A minha experiência mais densa é no movimento sindical, mas não exclusivamente no movimento sindical. E desde muito cedo eu percebi que o movimento sindical vinha num acelerado processo de burocratização e que uma das formas, talvez um antídoto, não sei se a palavra mais adequada é essa, mas o antídoto, para esse processo de burocratização fosse exatamente a construção de relações consistentes e horizontais com o movimento popular. Porque se, por um lado, o sindicalismo ele tem uma estrutura mínima, por outro lado, parece que ele desaprendeu o caminho da luta. Os movimentos populares, ao contrário, né? Eles estão permanentemente no caminho da luta, só que não tem uma estrutura mínima. E exatamente pela omissão desses setores revolucionários que estão dentro do sindicato, é que cresceram, por exemplo, né, as ONGs. Algumas são até sérias, mas a grande maioria não. Eu louvo algumas poucas ONGs que são muito sérias, né, que eu aplaudo, inclusive, o esforço nessa direção, mas a maioria não. E elas vêm exatamente na lacuna
que o sindicalismo deixou se criar entre ele, sindicalismo, e o movimento popular. Acreditou-se em algum momento na tese equivocada e preconceituosa da aristocracia proletária, né? De que existia um sujeito histórico, um trabalhador fabril, que a ele sim teria se dado a missão de transformar a história em benefício de todos, mas a partir do seu esforço quase que exclusivo. Então, essa discussão ela é muito atual e talvez explique também a chegada do Bolsonaro ao poder. Além desse autoritarismo que nós citamos, Alexandre, o governo Bolsonaro tem uma série de outras facetas. Uma delas é esse ultraliberalismo centrado na figura do ministro da Economia, Paulo Guedes. O problema é que essa postura irresponsável do posto Ipiranga do presidente, seus assessores e boa parte do Congresso tem aprofundado ainda mais a crise econômica no nosso país, Alexandre, e levando uma parte da população brasileira à extrema pobreza. O anarquismo por si só seria capaz de construir um estado de bem-estar social no nosso país? Essa organização de classes defendida pelos anarquistas poderia dar respostas para o drama social que o país atravessa? Um pouco desse debate nós já fizemos antes, né, nas respostas anteriores, e o que eu acho é exatamente o que eu havia dito, que não há transformação sem cumplicidade. E sozinho o anarquismo ele é impotente diante das muitas e muitas adversidades que aqui se apresentam. E aí eu estou tentando afastar o mais possível, né, de uma velha disputa ideológica que existe dentro da esquerda entre comunistas e anarquistas, ou entre marxistas e anarquistas. Porque essa querela me parece, né, ainda que baseada em fatos, e fatos exuberantes, numericamente exuberantes, e de dramaticidade também igualmente exuberante, eu acho que esse debate ele tinha que ser travado menos no plano das ideias e mais no plano concreto da ação. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque se o anarquismo, né, e aí eu já estou respondendo mais objetivamente a pergunta, se o anarquismo sozinho ele não é capaz de transformar a partir das necessárias transformações, né, não estou falando de soluções edulcoradas, né, estou falando de transformações profundas, ele não é capaz sozinho, sem o tecido social, sem a colaboração, sem o apoio, e mais que tudo, sem a energia dos setores oprimidos, se ele não consegue, por um lado, ele também, só com a retórica, assim como as outras tradições do campo socialista, ele só com a retórica, ele constrói pontes que são inconsistentes, que não são alicerçadas suficientemente para sustentar a massa que precisa atravessar esse Rubicão, né, na direção de uma solução mais efetiva, mais definitiva. Então, tentando ser ainda mais objetivo, ainda mais claro, nós estamos num tempo em que desfraldar bandeiras não é suficiente. Nós estamos num tempo que palavras de ordem não são suficientes. Nós estamos num tempo em que determinadas marchas, manifestações não são suficientes. Nós vimos isso em 2013, como as manifestações foram reapropriadas e ressignificadas por setores da extrema-direita. Ou seja, só a passeata, só a bandeira, só a palavra de ordem, essas coisas não transformam. Essas coisas, no máximo, apontam numa direção.
Mas se não houver uma relação verdadeira e profunda com o que nós chamaríamos, né, de campo oprimido, nada disso se resolve. Nem o anarquismo, nem qualquer outra ideologia transforma sem os entes sociais vivos e atuantes promovendo a grande e necessária transformação. Então, essa é uma questão que tem que ser colocada, e eu estou reiterando aqui, né, porque é uma questão de método. Não há como superar absolutamente nada sem esses processos de acompliciamento, como eu havia falado, junto com o movimento popular. E aí eu vou dizer que nós conseguimos dar, em alguns sindicatos, alguns passos importantes nessa direção. Nessa pandemia mesmo, nosso sindicato, né, do Colégio Pedro II, o Sindiscop, promoveu várias ações que não são assistenciais, não são meramente caritativas, embora tenha também esse aspecto, né? Mas são ações que visam a construir elos que vão permanecer com os setores populares depois da pandemia, e que, na verdade, existiam antes. Nós conseguimos, por congressos, né, por teses que foram defendidas e apoiadas e aprovadas por unanimidade, até mesmo por quem não acreditava muito nelas, de criar mecanismos formais de relação com a classe trabalhadora que está fora dos sindicatos, com os precarizados. E hoje o precarizado é exatamente aquele que não possui nenhum direito. E aí eu vou recuperar um pouco a nossa memória recente, de 2017, quando nós fizemos greves gerais, ou tentamos fazê-las, elas não passaram de greves generalizadas muito tímidas, e nós reclamamos, né, a falta da massa trabalhadora nas ruas. Quer dizer, essa falta se deve a um número imenso, talvez 4 a 5 vezes mais trabalhadores que estão precarizados do que aqueles que vivem em condições formais. Ou seja, as chamadas greves gerais de 2017 foram greves, antes de tudo, para defender direitos. E como é que você chama essa massa de precarizados, né, para a rua, para elas defenderem direitos que sequer alcançaram? Então, falta essa sensibilidade. E me parece, tá, que o anarquismo, né, ele defende esses aspectos, defende essas sensibilidades e, portanto, do ponto de vista metodológico, ele tem condições reais de construir um projeto coletivo e popular para a superação de tudo que nós estamos vivendo. E como é que a esquerda tem atuado diante de todo esse cenário caótico que nós descrevemos até aqui, Alexandre? Como é que você analisa o comportamento das legendas ditas progressistas nesse momento de excepcionalidade que o país e o mundo atravessam? Eu acho que a esquerda tem dado provas muito evidentes da sua própria fragilidade. Eu não vejo nenhuma reação que nós possamos chamar de eficiente ou eficaz, sequer em esboço. E isso está acontecendo, e eu estou me referindo particularmente à esquerda institucional, partidária, isso está acontecendo exatamente porque a esquerda, em grande medida, ela imolou, né, ela sacrificou o seu projeto revolucionário no altar da democracia representativa burguesa. Então, podemos dizer que o projeto revolucionário ele foi oferecido, né, em holocausto, né, à democracia representativa burguesa. Não vou chamar isso propriamente de traição, porque talvez não seja justo com pessoas muito sinceras que adotaram essa estratégia, acreditando que ela fosse trazer dividendos mais imediatos à sociedade. Mas é certamente uma capitulação evidente de uma tradição que surge no século XIX para a ruptura social. Então, essa capitulação ela é muito evidente. Aliás, mais que evidente,
me parece que ela é didática. Essa capitulação nos faz observar o que está acontecendo, em grande medida, julgando esses setores, né, que estiveram no poder, e outros que apoiaram esses setores que estiveram no poder, faz com que nós julguemos esses setores como setores que abandonaram todo um projeto que era muito caro na sua origem, né, no seu nascedouro. Agora, isso exige da esquerda uma profunda autocrítica, se é que ela quer se considerar ainda uma via de transformação social. Se não é mais isso, é preciso que isso fique muito claro, porque as palavras de ordem, os conceitos, os jargões, eles são muitas vezes repetidos como se ainda houvesse uma intenção, de fato, de ruptura do sistema capitalista. Se isso existe, isso não passa dos discursos, que, aliás, até mesmo em termos de palavras de ordem, são cada vez mais moderados. É preciso dizer que, por exemplo, nas manifestações de 2013, depois de 2014, é a esquerda que está no poder que inventa a lei antiterror, se é que existia terrorismo naquela época. Isso é um exagero proposital. E que foi uma lei promulgada por um governo dito progressista. O que é ser progressista? Eu acho, inclusive, que o governo Bolsonaro ele reposicionou isso de forma radical. O que é ser progressista? Hoje, esse governo, ele é tão caricato, ele conseguiu, com as suas expressões, com os seus procedimentos, ampliar ainda mais o que já era muito evidente, né? A decomposição do tecido democrático, tecido representativo, ele mostrou isso com tanta evidência, né? Mas que isso produziu essa recolocação também, essa exigência de nós agora, nós quem? O setor que quer a ruptura, que eu talvez nem acho que nesse momento dê para chamar de esquerda, porque se nós colocarmos determinados partidos, como o próprio Partido dos Trabalhadores, nesse campo, eu não me reconheço nele. E acredito que eu esteja falando por muitos outros lutadores e lutadoras sinceros, inclusive alguns que abandonaram recentemente o partido. Então é preciso que a esquerda tenha essa coragem, essa pusilanimidade é preciso ser abandonada. É preciso cortar na própria carne. É preciso romper com o rito burguês, com a liturgia democrática representativa burguesa. E para isso é preciso ter coragem, e para isso ser os órgãos populares, para que eles possam, com eficiência, substituir tudo isso que está desmoronando com uma evidência que só mesmo os hipócritas e os cínicos não reconhecem. Agora, por que não existe uma atuação conjunta dessas legendas progressistas aqui no Brasil, Alexandre? Me parece que esse é o questionamento principal. As eleições municipais têm mostrado que uma ação coordenada, uma articulação das lideranças políticas de esquerda, poderia levar à superação do bolsonarismo, pelo menos no campo municipal. O que leva a esse personalismo de determinadas figuras da esquerda, Alexandre, que se esquecem completamente do caráter coletivo em que se dá a luta política? Bom, você tocou num ponto que eu acho da maior importância, personalismo, né? O personalismo ele não impede apenas a relação necessária e urgente entre os campos que nós estamos chamando aqui provisoriamente, ainda que inadequado o termo, mas provisoriamente, de progressista. Esse campo progressista, ele é dividido pelos personalismos, mas os personalismos também dividem as agremiações partidárias, internamente.
né? Quer você tenha um partido de correntes, quer você tenha um partido de quadros, são os dois grandes modelos herdados da Europa. E aí não vou entrar em considerações teóricas em relação a isso, porque talvez não seja do interesse do ouvinte, não é pertinente pelo tempo em que eu estou aqui fazendo uso da palavra, mas me parece que esse personalismo ele inviabiliza interna e externamente qualquer tipo de aliança. Eu costumo dizia muito isso para meus alunos, que era mais fácil, né, uma unidade na direita do que na esquerda, porque a direita ela trabalha com números, não é? Então é possível, ainda que as pessoas resistam, você dividir frações do capital, né? Um setor fica uma fração, outro. A esquerda ela não se orienta ou não se guia majoritariamente por isso. A esquerda se guia por aspectos muito da vaidade intelectual. E aí é difícil você dividir razão, né? Porque quando um tem razão, o outro está errado. E aí não tem como dividir muito isso. Então, ou você, né, pelo seu personalismo, se impõe pelas análises clarividentes da realidade, ainda que muitos aspectos evidentes dessa realidade não apareçam nessa análise, mas por ela ser consistente a partir da coerência conceitual e não da observação social, essas pessoas elas vão ganhando um prestígio e há, dentro da esquerda, um setor que se comporta de forma religiosa em relação a esses guias geniais dos povos, né? E essa religiosidade, obviamente, cria estreiteza de visão, e a estreiteza de visão, obviamente, leva à impossibilidade da pactuação de frentes que sejam capazes de enfrentar esse grande rolo compressor autoritário que é o governo Bolsonaro. Mesmo né, aquela tese segundo a qual a urgência e a gravidade do que diz um governo como o do Bolsonaro, serviria por si só para aglutinar, né, blocos de oposição a isso, nem isso está conseguindo no Brasil construir essa unidade para uma contraofensiva ao poder do Bolsonaro. Mas isso também tem uma outra explicação, que talvez seja, na minha avaliação, né, a que tem mais peso. É que esses setores, eles não desistiram ainda da estratégia entrista, né, é um entrismo na democracia representativa burguesa. Essas pessoas ainda acreditam no rito, na liturgia do voto. Acreditam que, em algum momento, alguma entidade metafísica fará com que os juízos, né, determinados por eles, não pelas entidades metafísicas, mas por quem pensa dessa forma, vai fazer com que todo mundo entenda que o melhor candidato é o da esquerda e não o da direita. Essa é uma visão completamente imatura da política. E aquilo que eu falava anteriormente. Essa imaturidade nos levou onde nós estamos. Nós, depois de mais de 10 anos de um governo popular ou populista de esquerda, né, onde os indicadores sociais, de fato, sofreram alterações para melhor, mas que nenhuma dessas alterações construiu uma sociedade mobilizada para impedir o fenômeno Bolsonaro. Então, esses aspectos não podem ser esquecidos. O dever de casa não foi feito em momento nenhum. E essa é a grande questão. Por que não há unidade? Porque não há unidade? Muito fácil, muito simples. Porque é preciso criar alianças com setores conservadores nas eleições. Nós já sabemos que em vários municípios já existem acordos entre o PSL e o PT, nas realidades mais municipais, mais do microcosmo político brasileiro.
Então, essa esperança, enquanto ela existir, dificilmente nós vamos conseguir construir algo consistente no enfrentamento desse governo que eu gosto muito de identificar como filofascista. Alexandre, você que foi professor de História do Colégio Pedro II, como é que tem visto o quadro da educação no nosso país nesse governo de Jair Bolsonaro? Bom, vou tentar ser mais breve, porque meu tempo já está terminando, eu não quero roubar o tempo de mais ninguém, e acho que esse programa é importante demais para se restringir as minhas falas. Bom, sobre a questão da educação, né? Obviamente, o Colégio Pedro II, muito antes do Bolsonaro ser eleito, ele já sofreu ofensivas muito claras desse setor conservador. Não só dos parlamentares ligados a esse setor, que se reuniam, né, sob uma legenda chamada Escola Sem Partido, como também a presença, né, efetiva, né, ameaçadora de determinados parlamentares, acusando o tempo inteiro a escola de ser uma usina de produção ideológica de esquerda, né, no que diz respeito à opinião disseminada a partir dos conteúdos. Eu, como sou do departamento de História, da área de Humanas, né, de Sociologia, o departamento de Filosofia e tal, de Geografia, fomos diretamente atacados. E uma tentativa deliberada de criminalização, que já havia na época em que eu fui diretor do sindicato. Nós fomos notificados pelo Ministério Público, e o Ministério Público dizendo que havia uma denúncia de que no sindicato, do Sindicop, do Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, os diretores faziam proselitismo, faziam campanha ou faziam propaganda da prática Black Bloc. Olha só. Isso nós recebemos uma notificação, nós do sindicato, do Colégio Pedro II, em relação a isso. Então, já vem se constituindo aí um núcleo dentro do governo e também fora dele, né? Existem vozes, né, que vociferam, né, na verdade, contra o Colégio Pedro II muito antes da eleição do Bolsonaro. E é óbvio que elas se sentiram muito encorajadas depois da eleição do Bolsonaro. E por isso que nós ainda sofremos um assédio muito grande do governo e de setores que são apoiadores, né, desse governo. Então, a educação, ela só funciona, ela só existe no regime de plena liberdade. Aliás, um dos aspectos que denuncia exatamente o crescimento, né, do autoritarismo, um dos aspectos é exatamente essa interferência na liberdade de cátedra dos professores, né? Essa é uma das evidências primeiras, não é a única, obviamente, mas é uma das primeiras. Então, não é diferente, e aí eu digo, o Colégio Pedro II, ele é um dos alvos prioritários do governo. Vamos lembrar que o Colégio Pedro II está na rede, né, do ensino federal, do ensino técnico-tecnológico, né? Entrou, né, nessa rede, ingressou com as suas especificidades, com as suas peculiaridades, e é visto como um grande perigo. Isso é um fato. E eu estenderia isso para a educação como um todo, porque isso não é apenas no Colégio Pedro II. Os servidores públicos da educação do Estado e do município também sofrem com isso. Porque no Pedro II, por conta do prestígio do colégio, uma tradição, né, de quase 200 anos, então, por conta disso, existe sim uma reverberação. Mas isso não é menor nas escolas do município e não é menor nas escolas do Estado. Talvez o Pedro II tenha uma capacidade maior, né, de fazer valer os seus protestos, mas não é por ter uma capacidade maior de fazer valer os seus protestos que sofra mais do que os outros. Isso é muito importante dizer também, né? A capacidade de reação nem sempre implica uma exclusividade da repressão, né? Não é um exclusivo do Pedro II
essa repressão, os servidores da educação do Estado, do município, também sofrem com isso. São penalizados, inclusive nos códigos de greve, né, perdendo, inclusive, direitos que são fundamentais, são importantes, porque fazem greve. Isso é parte do grande pacote autoritário, que começa com constrangimento do professor em sala de aula. Às vezes com uma direção autoritária, ou seja, os tentáculos do autoritarismo, eles são muito, muito grandes, muito longos, se estendem aonde nós não imaginamos e, infelizmente, não enxergamos. E é exatamente por isso que eles se estendem. Mudando de assunto, Alexandre, nós tivemos na última terça-feira o último ato de uma figura muito importante para a esquerda na América do Sul, um verdadeiro ícone que é o ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Ele renunciou ao cargo no Senado lá do seu país e encerrou sua atividade política institucional, com o peso de seus 85 anos de idade potencializados por uma doença autoimune com a qual ele convive. Como é que você enxerga o papel do Pepe Mujica para toda a esquerda no nosso continente, Alexandre? Eu acho que o Mujica é uma figura que, de fato, ele não pode ser considerado como igual a todos os outros políticos latino-americanos. Ele tem, sim, méritos. Só que eu sou de uma tradição que é muito pouco personalista, ou inclinada ao personalismo. E é bom que se diga também que, quando o Mujica foi presidente, ele também protagonizou alguns episódios de truculência contra setores grevistas no Uruguai. É preciso que se diga isso. Mas isso tem que ser dito menos para desabonar a figura política do Mujica e mais para mostrar os limites da ação revolucionária dentro desse esquema apertado da representação burguesa, da representação eleitoral, né, burguesa, dentro dessa democracia que é muito pouco democrática, no sentido, né, no sentido da palavra, da origem da palavra, da etimologia da palavra, né, democracia é poder do povo. Então, até o Mujica, que é um sujeito, né, que tem muitos predicados, que merece ser escutado em várias oportunidades, também ele, quando esteve na condição de presidente da República, também ele, né, cometeu deslizes muito sérios. Nós temos informações de companheiros anarquistas do Uruguai, informações que não são inverídicas, né? São informações consistentes, em várias oportunidades, o Mujica ter se comportado dentro de uma linha que não corresponde a essa fisionomia, a esse prestígio, a essa reputação que ele goza no conjunto da América Latina. Então, isso é muito importante, tá? Porque o próprio Noam Chomsky, né, que é anarquista, linguista, com mais de 90 anos, fez há pouco tempo uma live junto com o Mujica e tal, e ele defende o Chomsky, né? Ele defende que determinadas representações políticas mais democráticas, mais populares, elas ajudam na defesa contra os grandes organismos internacionais do capitalismo, as chamadas corporações. Ele trabalha, então ele acha que um Mujica, um Lula, servem à contenção do avanço desses grupos, desses grandes grupos, dessas grandes corporações. Eu acho que, se por um lado isso é verdade, por um outro lado é uma verdade que merece reparos. E que, ao mesmo tempo que eles servem para isso, eles servem também para a manutenção de mecanismos que alimentam esse rolo compressor. Então, é preciso entender que o que antecede a um processo de ruptura
é uma separação, às vezes dolorosa, de tradições autoritárias com as quais nós não podemos mais conviver. E que não há conciliação. E que a conciliação, na América Latina, e o Brasil é um exemplo disso, a conciliação, no mais das vezes, serve muito, muito, muito mais ao campo conservador do que ao campo progressista. E ao revolucionário nem se fale. Então, assim, eu posso dizer que eu tenho um respeito pelo Mujica, mas não sou acrítico em relação à figura dele. Acho que é preciso avançar. Mas diante da miséria política que nós vivemos, né, alguns ainda se sentem na obrigação de fazer as necessárias críticas, com medo exatamente de fortalecer o campo de oposição. Mas eu ainda acho que isso não justifica o nosso silêncio. Alexandre Sambes, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu que agradeço ao Faixa Livre, né, ter me dado esse espaço, que nós não encontramos em parte nenhuma, a bem da verdade, né, e desejar vida longa ao programa, que está passando por algumas dificuldades, e que é obrigação nossa, sim, apoiar, divulgar, e mais que isso, interferir a favor do programa em todos os momentos que isso se fizer necessário. Tá? Um bom dia para todos, um fraterno abraço. Conversamos aqui com o professor aposentado do Colégio Pedro II, Alexandre Sambes. Eu mais uma vez retomo a leitura dos recados que vocês ouvintes nos enviam aqui pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, pelo nosso site. O Ivan Antero Gomes dos Santos nos dá um bom dia aqui. Ele fala do bairro do Fonseca, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Bom dia para você também, Ivan. Espero que você esteja nos ouvindo hoje. A Mirtes Cohen, também no YouTube, ela diz: bom dia. Palavras pontuais e muito importante, tudo o que disse o professor Ivo. No último assunto, acrescentaria a renacionalização das estatais que Fernando Henrique entregou. Pois é, Mirtes, você tem toda a razão. Ela se refere à entrevista que o professor Ivo Lesbopan nos deu aqui no Faixa Livre. Muito obrigado, Mirtes, pelo teu recado e pela tua audiência. Mais uma vez ela participa aqui do programa. Considerando que o Witzel tenha sido eleito por urnas fraudulentas, passou de míseros percentuais para milhares de votos da noite para o dia, não sei nem o que pensar sobre este impeachment. Fora tudo o que fez durante o mandato, quer dizer, nem deveria estar no cargo, mas tem que avaliar essa briga da direita com a ultradireita. É verdade, Mirtz, é algo que realmente precisa ser avaliado. Ao que parece, o Wilson Witzel cometeu uma série de crimes nesse escândalo aí da saúde aqui no Rio de Janeiro. Mas é muito evidente que há um interesse da família Bolsonaro em tirar o governador aqui do comando do Rio de Janeiro. Ele que já tinha se colocado como candidato às eleições presidenciais de 2022, rivalizando com o Jair Bolsonaro. Tudo tem de ficar muito esclarecido, não é, Mirtz? Obrigado mais uma vez pelo teu recado. O Ricardo Félix, de Interlagos, já de São Paulo, diz o seguinte: foi na desídia do PT em enfrentar os reais problemas brasileiros, problemas esses que fizeram aprofundar nossa dependência e subdesenvolvimento, que toda a esquerda só sobrou. É com dor no coração que digo, devemos esquecer o Lula e o PT. O Brasil deve olhar para frente, pela esquerda e sempre para frente. Você tem toda a razão, Ricardo. Infelizmente, o ex-presidente Lula e boa parte do Partido dos Trabalhadores deseja apenas retomar o poder no país. Não há um projeto definido que combata todos os erros que foram cometidos no passado, os acordos que o PT fez com o grande capital pela governabilidade. Infelizmente, é algo que a gente tem de colocar e, aparentemente, o PT não tem condições de retomar o governo aqui no nosso país. Obrigado pela tua audiência, Ricardo, e pelo teu recado. A Mirtes Cohen nos envia um bom dia para você, Mirtes, mais uma vez. A Roseli Araújo, lá pelo YouTube, ela nos manda um bom dia para você também, Roseli, e diz o seguinte: a transmissão pelo rádio é terrível, no celular interrompe toda hora, hoje nem reiniciar consegui pelo YouTube, um abraço. Pois é, Roseli, infelizmente nós enfrentamos uma série de problemas na transmissão do programa. Isso aí acontece eventualmente e é inevitável. Eu te aconselho, de fato, a
se você não conseguir nos acompanhar pela Rádio Bandeirantes ou pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, que você nos acompanhe pelo nosso YouTube. Obrigado a você, Roseli. Mais uma vez nos desculpe todos esses imprevistos, tá bom? Novamente o Ivan Antero nos manda um bom dia aqui, lá do bairro de Fonseca. Bom dia para você, Ivan. O perfil Nebula, lá no YouTube, nos manda um bom dia e envia saudações. Saudações para você também, meu amigo. A Catiane Coelho também nos envia um bom dia. Bom dia, Catiane. Espero que você esteja nos ouvindo hoje. No YouTube, o Jaime Souza. No meu ponto de vista, o Joe Biden se saiu muito bem. Foi direto e lógico em suas perguntas e as respostas foram certas. Já Donald Trump foi truculento nas respostas, não foi objetivo, parecia que queria se esconder atrás da verdade e não mostrou sua intenção de governar. Ele queria atacar Joe Biden e desmantelar os planos de saúde americanos que deu certo para a população. Parecia até que Trump estava ali só para enganar o eleitor. Pois é, Jaime, ele se refere aqui ao primeiro debate nas eleições dos Estados Unidos entre o Donald Trump e o Joe Biden, do Partido Democrata. Pois é, Jaime, essa retórica do Donald Trump é muito comum lá nos Estados Unidos. Ele vive atacando seus adversários na tentativa de desconstruir qualquer programa social para a população de lá. Vamos ver qual será a escolha dos eleitores dos Estados Unidos. O Jaime, fato é que, independente do candidato, o caráter imperialista dos Estados Unidos será mantido. Essa é a grande verdade, né, Jaime? Obrigado aí pelo teu recado e pela tua audiência, Jaime. O Ricardo Félix, mais uma vez, ele agora faz um elogio aqui ao programa. Ele diz: o Faixa Livre é um programa imprescindível, informação de qualidade em tempos tão difíceis. Hoje fiz minha primeira contribuição financeira, uma humilde contribuição. Espero que essa crise seja passageira. Desejo tudo de bom para todos que mantêm o programa no ar. Ricardo, muito obrigado pela tua doação. A gente quer te agradecer muito por esse gesto e a gente espera que outros ouvintes se sensibilizem com essa sua demonstração e possam nos ajudar a manter o programa aqui no ar. O Faixa Livre já há alguns anos vem enfrentando uma série de problemas financeiros, dificuldades de manutenção dos salários da equipe, e nós estamos em campanha aí pelo financiamento do programa. Eu quero aproveitar e lembrar mais uma vez aqui a conta na qual vocês podem fazer as suas contribuições de qualquer valor. A conta que está no nome da Associação de Funcionários do BNDES, a FBNDES, lá do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, é a agência do Banco Itaú, 1964, a conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da FBNDES é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ é o 33984-550-0001-41. Mais uma vez eu faço esse apelo a todos vocês, ouvintes, que possam doar aqui, que têm condições de oferecer uma contribuição aqui para a manutenção do Faixa Livre, e agradecer mais uma vez, Ricardo, pela sua doação e pela tua audiência, tá bom? Muito obrigado mesmo. E o Ricardo volta a participar, parabenizando aqui, ó, mais um programa primoroso. Saudações aqui de São Paulo. O Alfredo Jorge Martins nos incentiva aqui, ele: vamos Faixa, nosso artilheiro ao pé do canhão. Obrigado aí, Alfredo, pelo teu recado. Pelo nosso Instagram, a Janete Silva, mais um elogio aqui ao Faixa Livre, ó. Melhor programa de notícias do Brasil e do mundo. Excelente apresentação, entrevistas e debates. Muito obrigado, Janete, pelo teu elogio mais uma vez, pela tua audiência já aqui há muito tempo no Faixa Livre. A gente agradece demais o incentivo, tá bom? O Ivan Antero Gomes manda um bom dia aqui para todos do Faixa. Bom dia para você também, Ivan. Lembrando a todos vocês, ouvintes, que queiram entrar em contato aqui com a equipe do nosso programa, que nos enviem recados pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, ou pelo nosso canal lá no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a auditora fiscal e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, bom dia.
Olá, prezado Anderson, Celeste, toda a equipe do Faixa Livre. Muito obrigado, Maria Lúcia, por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Maria Lúcia, você e todo o pessoal lá da Auditoria Cidadã da Dívida tem feito um trabalho louvável ao longo dos últimos anos na denúncia de todas as ações irresponsáveis desses ultraliberais que comandam o Estado Nacional, e não apenas no que diz respeito ao controle das contas públicas. Além da campanha É Hora de Virar o Jogo, lançada recentemente, que nós já conversamos a respeito aqui no Faixa Livre, vocês têm chamado a atenção para essa falácia que é a reforma administrativa do governo de Jair Bolsonaro, que vocês chamaram de pegadinhas da PEC 32. Antes de nós abordarmos cada uma dessas pegadinhas que a Auditoria Cidadã destacou, Maria Lúcia, eu gostaria de uma visão mais geral sua para essa reforma administrativa. É realmente necessário se alterar as regras do funcionalismo público no nosso país, Maria Lúcia? Como é que você pode explicar isso para aquela pessoa que carrega aquele discurso de que o servidor público é preguiçoso, que os órgãos do Estado não funcionam? Olha, o mercado tem sido muito hábil na propaganda aí, que está insuflando os grandes meios de comunicação com muito dinheiro nessas propagandas caríssimas para julgar a opinião pública contra os servidores públicos, divulgando que essa PEC 32 vai modernizar, vai melhorar as coisas, quando, na verdade, essa PEC 32 nem poderia ser chamada de reforma, porque ela corresponde à destruição do Estado social conquistado na Constituição de 88. O que nós conhecemos de Estado social, obrigado a prestar serviço de saúde pública, educação pública universal e gratuita, acaba. Porque essa reforma abre para privatização geral, terceirização geral, demissão com facilidade da maioria dos servidores públicos, federais, estaduais e municipais. Por isso é que ela está sendo apresentada em 3 etapas. Só a primeira etapa é que foi apresentada como proposta de emenda à Constituição, modificando a Constituição lá nos princípios, regras gerais. Por que o Paulo Guedes decretou sigilo das fases 2 e 3? Porque se apresentar agora não passa. Porque é o desmonte total do Estado, tá? Então, as pessoas precisam ficar alertas em relação a essa propaganda de que o servidor público que é o problema do Estado. Olha agora na pandemia, o que teria sido da população se não fosse o serviço público de saúde e os demais serviços públicos? Tem algum problema em algum lugar? Então, vamos enfrentar aquele problema, não destruir o Estado todo. Essa questão aí de que o Estado é ineficiente é uma propaganda falsa. Como é que é o setor privado? O setor privado vive de lucro e ele é que vai tomar conta de todos os serviços públicos. As pessoas vão ter que pagar para ter algum serviço de saúde ou de educação. E como é que a maioria da população brasileira que está aí pleiteando auxílio emergencial para sobreviver vai ter como pagar por isso? Não vai, e vai ficar sem. Nós estamos falando da exclusão de mais da metade da população brasileira. É disso que se trata. Essa PEC 32 é gravíssima. E o problema das contas públicas do Brasil não está aí. A quantidade de servidores públicos que existem no Brasil, comparado com a maioria dos países do mundo, é reduzido. Tem dados da OCDE que provam isso. Então, onde é que está o problema das contas públicas do Brasil? Está na política monetária do Banco Central, que inclusive agora de surpresa
O líder do governo Bolsonaro no Senado anunciou que vai votar hoje, quinta-feira, 2 projetos. O PLP 19 de 2019, que trata da independência do Banco Central. Que independência? Independência em relação ao Estado, para que o Banco Central fique à vontade para realizar essa política monetária suicida, que só favorece a banca. Política monetária que cobra o juro de mercado mais alto do planeta, que está quebrando as nossas pequenas microempresas, e até grandes já estão sentindo o peso dos juros. Só as grandonas, as corporações que já são sócias dos bancos, essas se dão bem. Mas a indústria em geral e a pequena e média empresa estão padecendo no Brasil, estão desaparecendo. Só no primeiro mês da pandemia, foram 600 mil empresas fechadas. Isso foi noticiado, inclusive, pela grande mídia, porque o Banco Central deu 1,2 trilhão de liquidez para os bancos, para que eles emprestassem às empresas, dessem prazo maior, juro menor e tudo mais. O que eles fizeram? Não emprestaram. Em vez de serem punidos, foram premiados, porque o dinheiro que eles não conseguem emprestar é remunerado diariamente pelo Banco Central. E esse é o outro projeto que querem aprovar hoje, o PL 3877 de 2020. E por infâmia, quem é que relatou esse projeto? Quem é que é o autor? Um senador do Sergipe, senador Rogério Carvalho, do PT. Enquanto a militância do PT está aí nas ruas, correndo risco com a Covid, fazendo campanha, um senador do partido vai lá e apresenta um projeto que favorece a banca? Isso é um absurdo. E isso está na pauta de hoje, quinta-feira, do Senado. Quem está nos ouvindo precisa pressionar esse senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, porque o que ele está fazendo é um desrespeito a essa militância toda que está aí lutando Brasil afora, município por município. E agora vai lá, ou então assume que o PT não é mais partido dos trabalhadores. Isso tem que ficar claro para a população. Né? Isso tem que ficar esclarecido. E isso tem a ver com a PEC 32. Porque é o desmonte do Estado. Para que esse desmonte? Para que as grandes corporações tomem conta. E essa independência do Banco Central é a mesma coisa. É entregar o Banco Central de vez para a banca. Porque a banca é que tem comandado o Banco Central nas últimas décadas. Porém, a qualquer momento, né, a gente poderia ter aí um presidente de fato estadista que modificasse isso. Pois bem, se passar esse projeto de independência do Banco Central, já era. Pode vir o presidente que for, que o Banco Central está entregue à banca. Citando agora essas tais pegadinhas da PEC 32, Maria Lúcia, que vocês da Auditoria Cidadã destacaram, a primeira delas seria de que ela, em síntese, não se trata de uma reforma administrativa, mas da destruição do Estado social concebido na Constituição de 1988. Como isso, Maria Lúcia? Descreve aqui para a gente, por favor. Então, a gente colocou como pegadinha para popularizar mesmo o conhecimento. É exatamente como eu falei, não se trata de reforma, destrói. Ela coloca ali novos princípios no artigo 37. Entre os princípios, eu vou destacar apenas um aqui, que é o da subsidiariedade. O que é isso? Coloca o Estado para atuar nas sobras, onde o mercado não tiver interesse.
modifica, dá poderes ali para o presidente no artigo 84, que vai poder extinguir órgãos, ministérios, cargos. Você já pensou, o presidente acorda de mau humor e vai lá, vou acabar com tal coisa, vou acabar com o IBAMA, vou acabar com uma universidade? Que loucura! Isso não é reforma, é para destruir o Estado. Por isso que a gente está colocando isso como para as pessoas entenderem que o que está em risco aí é o Estado Social de 88, conquistado na Constituição de 88, tá? Da forma que o Banco Mundial quer. Ou seja, educação básica com salas de aula lotadas, saúde pública oferecendo apenas serviços bem baratinhos para a população, de forma que impeça o nosso desenvolvimento social. É isso que a população quer, não podemos concordar com isso. Por isso é que a gente fala que é uma pegadinha chamar isso aí de reforma. Não é reforma. Alguém faz uma reforma em alguma parte da sua casa para destruir aquela parte? Você vai reformar o banheiro? Você vai destruir? Sua casa vai ficar sem banheiro? Claro que não. A gente faz uma reforma para melhorar um acabamento, não é? Para melhorar a funcionalidade das coisas. Então, essa PEC 32 nem pode ser chamada de reforma. Ela destrói a organização do Estado. Segunda pegadinha diz respeito ao fato de a PEC 32 não combater os verdadeiros privilégios no nosso país, que estão centrados evidentemente na isenção dos lucros dos bancos, distribuídos àquela casta de pessoas que ganham mais de 320 salários mínimos por mês, nas grandes fortunas e afins. Quem é o verdadeiro alvo dessa reforma administrativa, Maria Lúcia? E por que os endinheirados passam incólumes a ela? Exatamente, Anderson. Os verdadeiros privilegiados aí que você citou, que recebem as benesses tributárias, os bancos, né, que recebem remuneração diária da sua sobra de caixa, dinheiro que nem é deles. Essa sim é remuneração parasita, que querem legalizar aí com esse PL 3887 de 2020, que está pautado para votação hoje no Senado, e que eu pedi inicialmente aí para as pessoas pressionarem senadores em geral, em especial o autor do projeto, que é o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Aí que está o privilégio, aí que está o rombo das contas públicas. Servidores públicos passam por concursos dificílimos, se preparam, são selecionados e ninguém entra ali arrombando porta, não. O governo é que abre o concurso público, o governo é que chama, convida para participar. As pessoas selecionadas são contratadas. E depois, esse mesmo governo vem falar que servidor é parasita, como esse Paulo Guedes falou e está sendo até processado por isso. Parasita é essa remuneração aos bancos que recebem juro diário de um dinheiro que nem é deles. É dinheiro da população que está depositado lá e que eles deveriam destinar para empréstimos a juros baixos. O que o Banco Central faz? Aceita o depósito desse dinheiro? Remunera para os bancos? E os bancos, para emprestar para a população e para as empresas, pedem juros extorsivos e levam as empresas à falência. Então, a população tem que entender que a maioria dos servidores públicos estaduais e municipais recebem até 2 salários mínimos, a imensa maioria. Em âmbito federal, mais de 80% recebe até 5 mil por mês. Então, cadê privilégio? As carreiras de nível superior, onde estão juízes, procuradores, promotores, esses não são atingidos pela reforma.
E também nem se trata também de julgar a população contra esses, porque eles se preparam muito também. Se tem algum privilégio indevido ali, é culpa dos próprios órgãos de controle que não estão atuando. Porque lei que proíba alguma coisa acima do teto já existe. Lei que proíba algum privilégio indevido já existe. Não precisaria dessa PEC 32. Essa PEC 32 é outra coisa. Tá? É o desmonte do Estado, como eu falei anteriormente. A terceira e última das pegadinhas da reforma, Maria Lúcia, é justamente essa ideia de modernização do Estado, dizendo que o mercado é mais eficiente. É de um absurdo tão grande esse tipo de análise, Maria Lúcia. Diz uma coisa, você sabe dizer onde é que estava a iniciativa privada quando a pandemia explodiu aqui no Brasil? Se você souber, Maria Lúcia, me diga, por favor, porque eu estou procurando esses agentes do mercado até agora. Olha, Anderson, uma coisa que essa pandemia escancarou foi a importância do serviço público. Porque foi o SUS que ficou com as portas abertas para atender a população. Com os nossos verdadeiros heróis, médicas e médicos, enfermeiras, pessoal técnico, agentes, todos os prestadores de serviço da área da saúde pública ficaram a postos. Da mesma forma, o pessoal da assistência social, atentos aí à população. A população está enxergando a importância do serviço público, porque não adianta procurar não, Anderson, que você não vai achar. O mercado só trabalha para obter lucro. E isso ficou muito claro agora durante a pandemia. Quando fala que o mercado é mais eficiente, tem menores custos e não tem privilégios, olha, não tem privilégio para quem? Os grandes lucros ficam para os donos, para pouquíssimos donos. E eles terceirizam tudo, exploram a classe trabalhadora ao máximo. Olha, por exemplo, os serviços públicos que já foram terceirizados há mais tempo, como, por exemplo, serviços de limpeza em universidades. Vou dar o exemplo aqui das universidades. O que aconteceu com o serviço de limpeza nas universidades? Que antes eram faxineiras e faxineiros contratados, não é? Concursados. Depois o cargo foi extinto. E isso foi tudo, eles foram todos terceirizados. Essas empresas cobram das universidades um contrato caríssimo. E contratam pessoas para ganhar salário mínimo. E ainda descontam dessas pessoas tudo que podem descontar. Que eficiência é essa? Que cobra caro por um serviço, contrata mão de obra muitas vezes não preparada, não selecionada, porque o objetivo deles é lucro. Foram várias as denúncias dessas empresas de limpeza que a cada 11 meses mandava todo mundo embora, ou seja, antes de completar um ano, mandava todo mundo embora, dava baixa naquele CNPJ, naquele cadastro junto ao Ministério da Fazenda, agora Ministério da Economia, né? E criavam outro CNPJ, recontratando todo mundo. Essa denúncia veio a público de trabalhadores que estavam há 5 anos sem férias. Que eficiência é essa que joga a classe trabalhadora de volta na escravidão? Sem direito algum. É isso que a população quer? Trocar servidores públicos concursados, preparados, selecionados,
por esse tipo de mão de obra explorada, não selecionada, não comprometida com o Estado? Outra coisa, outra grande mentira que está aí, que essa reforma vai reduzir custos. Todos sabemos que empresa privada visa lucro. O serviço vai encarecer, as pessoas terão que pagar. E onde não der lucro, o Estado vai ter que pagar para essas empresas. Não vai reduzir custos coisa alguma. Tem mais um exemplo que eu queria dar. Essa PEC, ela abre para contratar chefias que não sejam de carreira, que não sejam funcionários de carreira, como hoje, principalmente para áreas técnicas, é obrigatório. Essa PEC já modifica isso e abre para que qualquer pessoa, qualquer amigo, amiga do prefeito, do governador, do presidente, assuma qualquer chefia, inclusive as chefias técnicas. Eu queria que as pessoas pensassem o que vai ser do serviço público, do Estado, se tivermos empresários daqueles bem complicados, daqueles que têm ficha de sonegador. Imagina um empresário desses chefiando a fiscalização da Receita Federal ou das receitas estaduais ou secretarias de finanças municipais. Imaginem o que vai ser tendo uma pessoa complicada assim chefiando a fiscalização desses órgãos. Esse é apenas um dos problemas, gente. Fora o risco de extinção de cargos, fora a das demissões em massa e mais, as contratações políticas. O que vai acontecer? As fases 2 e 3, que estão escondidas, né, com os dados decretados sigilosos aí pelo ministro Guedes, que é outro, né, que estava sendo investigado, teve a sua investigação suspensa. Outra vergonha, e é esse tipo de gente que serve, né, para apresentar essas medidas. Esse ministro estava aí sendo investigado e a investigação foi suspensa. As denúncias gravíssimas de negociação irregular no mercado. Mas o que eu queria deixar aí completar é que essa PEC ela traz uma série de dados errados. Aqui, né, em entrevista por rádio, não dá para a gente mostrar, mas nós temos várias lives completas sobre a PEC 32 na página da auditoria, em que eu fui apresentando as telas como se estivesse fazendo uma palestra. Vocês podem ver. O governo apresenta a tela do orçamento, só uma parte, não apresenta os gastos da dívida pública, que é onde está o maior rombo das contas públicas. Ele apresenta que o gasto dos servidores estariam subindo, quando, na verdade, quando a gente recalcula os dados com base em percentual do PIB, ou então dados atualizados pelo IPCA, a gente vê que houve queda no gasto com servidores nos últimos anos. E quando a gente olha lá a ameaça que ele faz de que se não fizer a PEC, não for aprovada a PEC 32, a tendência dos investimentos é zero, e que o governo mostra que os investimentos vêm caindo de 2015 para cá,
O que aconteceu em 2015? Queda do PIB, 2016, idem. Nesses 2 anos, 2015 e 2016, nós tivemos queda do PIB de 7%. Por quê? Por causa da crise fabricada. Fabricada justamente pela política monetária do Banco Central. Que esses 2 projetos que estão na pauta de votação de hoje do Senado, PLP 19 de 2019 e PL 3877 de 2020, estão privilegiando. Uma vergonha. Então, todas as pessoas que estão indignadas aí com a PEC 32 precisam pressionar o Senado para rejeitar esses 2 projetos. Porque aí é que está o rombo das contas públicas. Em vez de enfrentar onde é que está o rombo das contas públicas, eles estão privilegiando, estão sacramentando o rombo das contas públicas com esses projetos e vão destruir o Estado prestador de serviço à população para privatizar tudo, para que a população tenha que pagar por qualquer serviço que ela for acessar. Não é possível isso. Uma coisa que está em debate lá no Congresso, Maria Lúcia, especialmente pela Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, é a inclusão dos atuais servidores públicos no texto da PEC 32, que seria mais um absurdo dessa proposta. A grande questão é que o tema será fatalmente judicializado. Você crê nessa possibilidade de se incluir o funcionalismo público que já está em atividade na reforma? Que tipo de impactos isso poderia causar, Maria Lúcia, já que está se falando em mexer em um direito adquirido? Anderson, é uma ilusão achar que os atuais não serão atingidos. Olha bem, se ministérios poderão ser extintos, para onde irão os servidores desses ministérios? Irão para carreiras em extinção. Isso vai ficar congelado. E outra, aposentados. Se cargos forem extintos, a maioria dos cargos vão ser extintos com essa reforma. Por isso que estão escondendo a fase 2 e a fase 3. Restarão pouquíssimas carreiras, que serão consideradas carreiras de Estado, na definição aí do mercado, tá? Só restarão os que prendem, os que julgam, os que arrecadam. Praticamente, tá? Só carreiras que interessam. É aquele Estado voltado ao interesse do mercado. Essas serão consideradas carreiras de Estado e continuarão existindo. Mas mesmo essas, com esse desmonte geral, com essa possibilidade de demissão e cortes em vários direitos, em recursos e tudo mais, não tenha dúvida que todos serão prejudicados. É uma ilusão. Olha, é quem não leu o projeto como um todo é que está iludido achando que os atuais não serão atingidos. Mesmo essas carreiras consideradas de Estado estão correndo graves riscos com essa diminuição do Estado a um Estado servidor do mercado. Eu queria, Anderson, convocar as pessoas para darem uma lida no que está na exposição de motivos dessa PEC 32. Quando a exposição de motivos é um texto que o governo é obrigado a acrescentar a um projeto que ele encaminha para o Congresso. E nessa exposição de motivos, ele
ele coloca as razões, não é, que embasam o que ele está defendendo naquele projeto, por que aquele projeto é importante, etc. Na PEC 32, está explícito lá que essa PEC se fundamenta em estudos do Banco Mundial. São citados 2 estudos lá. Primeiro ponto é que, assim, para fazer esses estudos, o Banco Mundial teve acesso a todos os dados de servidores públicos do Brasil. Como se aqui no Brasil não tivesse um órgão, uma pessoa para cuidar desse estudo. Então, por aí você já vê a linha, não é, do que está sendo abordado. E nesses estudos do Banco Mundial, ele fala que o gasto público está engessado e tudo mais. Quando a gente vai ver o gráfico que o governo apresenta, até parece que o gráfico foi feito pelo Banco Mundial, porque é um verdadeiro plágio. A visão é totalmente dirigida pela visão do Banco Mundial. E quem é o Banco Mundial? É um braço do BIS, do Banco Central dos Bancos Centrais, que comanda a política monetária do mundo, que comanda as regulações das finanças no mundo, e é uma instituição privada que fica lá na Suíça. Né? Quando a gente vê exatamente o que está lá no documento do Banco Mundial, ele diz que em relação à educação básica, a ineficiência da educação básica no Brasil, segundo o Banco Mundial, está no número de alunos por professor, e cuja solução que ele propõe é inversa ao que todos os professores e professoras do Brasil falam. Sabe o que ele propõe? Enxugar o quadro de professores para aumentar em 33% o número de alunos por professor. Então, imagina, na escola básica, na educação básica, crianças e pré-adolescentes, as salas já estão lotadas, já estão inviabilizando a educação. Ele propõe aumentar 33%. Para quê? Demitir uma parte dos servidores, dos professores e professoras. E em relação à saúde, o texto do Banco Mundial fala que a ineficiência está na atual política de prover os melhores tratamentos disponíveis aos pacientes. E que a solução seria forçar o paciente a escolher o tratamento mais eficaz em relação ao custo. Ou seja, não poderiam mais ser oferecidas cirurgias ou outros tratamentos de alta complexidade pelo SUS. A população tem que saber que é isso que está por trás da PEC 32. Porque as propagandas tentam jogar a opinião pública contra aqueles servidores que lhe prestam serviço. A propaganda tenta julgar a população a favor de uma reforma que é contra ela mesma, contra os interesses dela. Enquanto isso, vocês viram alguma propaganda denunciando a legalização da remuneração da sobra de caixa dos bancos, que está aí nesse PL 3877? Vocês viram alguma propaganda explicando para a população que o projeto 19 de 2019, lá do Senado, quer tornar o Banco Central independente do Estado brasileiro, à vontade, entregue totalmente ao mercado financeiro? Então, gente, vamos acordar. Vamos acordar, vamos enxergar o que está sendo votado nesse Congresso Nacional. Vamos acessar mídias alternativas. Cada vez mais aí o Faixa Livre e também as mídias da Auditoria Cidadã. Nós estamos no ar aí com a campanha É Hora de Virar o Jogo, como você mesmo citou, Anderson, muito grata.
o esforço que estamos fazendo aí, produzindo materiais dessa campanha, é exatamente para popularizar o conhecimento sobre esse modelo econômico errado que atua no Brasil, que tem julgado o nosso rico país na escassez. Vamos virar esse jogo. Maria Lúcia Fatorelli, muitíssimo obrigado por você novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui um forte abraço. Eu que agradeço, caro Anderson, Celeste, toda a equipe do Faixa Livre, e convoco todos vocês e os ouvintes desse importantíssimo programa a se mobilizarem contra essa PEC 32 e hoje, especialmente, contra esses projetos que estão na pauta do Senado. O PLP 19 de 2019 e o PL 3877 de 2020. No Facebook da Auditoria Cidadã, da Dívida, na página web, nas redes sociais, nós estamos aí com várias propostas de envio de mensagens aos senadores e senadoras. Colocamos lá a lista de e-mails para facilitar que as pessoas enviem. Participem dessa iniciativa e é hora de virar o jogo. Forte abraço para todos e todas, gratidão imensa. Conversamos aqui com a auditora fiscal e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!